Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos então aqui retomar então o nosso conteúdo do caderno de aluno com a nossa quarta aula, tá? Desse segundo bimestre. Hoje nós vamos aqui, continuar ainda na lei de Lavoisier, que é a conservação de massa, só que nós vamos acrescentar aqui a lei de Proust, que é a lei da proporção, tá? Isso eu vou explicar com vocês com maiores detalhes logo abaixo aqui, tá bom? O que nós vamos com isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu quero que vocês reconheçam a conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, da aula passada, tá? E reconhecer as proporções fixas entre massa dos reagentes e produtos, tá? Então eu vou deixar bem em destaque isso. E novamente aqui, antes de passar a página para baixo, o recadinho de continuar em casa se cuidando e cuidando dos seus familiares. Bom, crianças, aí no nosso caderno de aluno, na página 42, nós temos aí a atividade 2E, tá? Aqui nesse arquivo eu dei uma adaptada, tá? Eu peguei aqui, o cobre, tá? E o enxofre. Esses dois componentes são os reagentes. E juntando o cobre com o enxofre, vai dar origem ao sulfeto de cobre. Aqui, crianças, é interessante, novamente, a gente relembrar a Lavoisier da última aula. Se eu pegar 10 mais 5, vai dar exatamente 15 gramas. Ou seja, aqui houve a conservação da massa. Por quê, professor? A soma da massa dos reagentes, tá? Para quem não sabe ainda o que é reagente, reagente são as substâncias que estão à esquerda da minha seta. A seta está indicada aqui no cursor, crianças. Tudo que tiver à esquerda são reagentes e tudo que tiver à direita da seta são os produtos. Então, crianças, aqui vocês podem ver claramente que a massa desses dois reagentes, 10 mais 5, vai dar 15, que é exatamente a quantidade de produto formado. Bom, isso é Lavoisier. E onde entra, então, a lei de Proust, que é a lei da proporção fixa entre reagentes e produtos. A lei de Proust, ela pode ser muito bem observada aqui, tá? Aqui tem várias experiências, aqui à esquerda, crianças, e cada experiência eu vou ter determinada massa de reagentes e determinada massa de produtos. E um detalhezinho, tá? Aqui, isso daqui é fixo, tá? Eu não posso mudar essas quantidades aqui, tá certo? Por quê? Se eu colocar aqui 10 gramas de cobre, e se eu colocar aqui 6 gramas de enxofre, eu vou produzir 15 gramas de sulfeto de cobre mais 1 grama de enxofre. Porque isso daqui é fixo, isso aqui eu não tenho como alterar, tá certo? Tá? É a mesma coisa que se você tem uma receita, acho que eu citei isso na aula passada. Se você tem a receita de um bolo e quer fazer o dobro, um bolo 2 vezes maior, adianta eu aumentar 2 vezes somente a quantidade de farinha de trigo que você vai colocar? A receita não vai dar certo. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Não adianta eu aumentar aqui só um reagente, né, numa proporção qualquer. Eu tenho que aumentar, se eu quiser uma quantidade maior de produto, eu tenho que aumentar aqui proporcionalmente a quantidade dos reagentes. Eu não posso aumentar um ou outro para produzir mais produto, tá? Eu tenho que ter justamente a proporção constante, tá? Então aqui isso eu quero que vocês observem aqui nessa tabelinha. Então aqui, crianças, vamos lá. Aqui, crianças, a primeira experiência é o que está aqui em cima, 10 gramas mais 5 dá 15, Vou mostrar para vocês. 10 gramas mais 5, total 15, tá? Eu não tenho cobre em excesso, eu não tenho enxofre em excesso. Por quê, professor? Eu usei a quantidade certa para produzir o meu produto, o sulfeto de cobre. Coisa que a gente não vai ter na segunda experiência, aqui, aqui na segunda experiência eu tenho 30 gramas, tá? 30 gramas de cobre
20 gramas de enxofre e 45 gramas de sulfeto de cobre. Aí, crianças, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, 10 para virar 30. Que fator multiplicativo ou de divisão eu usei? Eu usei um fator multiplicativo de 3. Ou seja, 10 vezes 3 é 30. Tá? Ou seja, eu vou ter que ter esse fator multiplicativo aplicado para todos os meus componentes. Todos, sem exceção. Tá bom? Então, ó, olha aqui, ó, eu quero que vocês observem. Ó. 5. 5 vezes 3 daria quanto? 15. Aqui eu tenho 20. Ou seja, o que vai acontecer? Era para ter 15 aqui. 15 gramas de enxofre. Ó, por quê? Porque eu multipliquei por 3 aqui, crianças. Ó, 10 vezes 3, 30. Aqui eu tenho 5 vezes 3, 20. Tá errado. O que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui, ó, na última coluna aqui, ó, enxofre em excesso. Então, crianças, o que vocês vão colocar aqui? Vocês vão escrever 5 gramas. Por quê, professor? Esses 5 gramas não vão reagir, porque eles estão a mais. Porque o correto aqui para este número seria número 15. Continuando, só para vocês confirmarem isso, crianças, ó, 15 vezes 3 dá quanto? 45. Vocês podem perceber, então, que a quantidade aqui está proporcional. O único valor que não está proporcional é justamente esse aqui do enxofre, que vai sobrar, vai ter um excesso de 5 gramas, vocês vão escrever aqui. E esse raciocínio serve tanto para você multiplicar quanto para dividir também. Tá certo? Tá? Isso vocês vão depois fazer esse raciocínio e completar essa tabela e fazer para mim, tá? Então aqui, ó, tá? Eu quero que vocês, ó, respondam os itens A, B, o C também, o D, ó, calcule a razão. Só para lembrar da aula passada, razão é a divisão entre cobre e enxofre. Eu vou pegar o cobre, a massa de cobre, que está aqui ó, acima, ó. Cobre está aqui, né, para essa primeira experiência, e dividir pela massa do enxofre. Vai ter uma razão, uma divisão de 2. Eu quero que vocês façam para as outras experiências aqui, ó, as 5 experiências, as outras 4, porque a primeira já está feita aqui. Tudo bem, crianças? Tá? E o item E está pedindo quantas vezes a massa de cobre é maior que a massa de enxofre em cada experiência. Aqui eu já fiz para a experiência 1, que deu 2, a minha razão. Vocês vão fazer para as demais experiências, tá bom? Continuando, crianças, aqui nós teremos a atividade 2F, que também está adaptada aí do caderno de aluno, que seria na página 42 do seu caderno de aluno. Aqui eu coloquei para reagir metano, gás oxigênio, gás carbônico e água. Uma perguntinha aí de aulas anteriores, né? Vamos ver quem está estudando direitinho. Isso aqui é uma reação de combustão completa ou incompleta? Pensem aí, ou relembrem o que eu já passei para vocês. Quem falou que a reação de combustão é completa, acertou. Por quê, professor? Na reação de combustão completa, quando eu coloco um combustível para queimar em presença de oxigênio, vai me dar origem ao gás carbônico, tá certo? Então, essa é a característica de uma reação de combustão completa. Professor, e se fosse incompleta? Aqui seria monóxido de carbono, tá? Ou ainda apenas carbono. Tá certo? Isso vai depender da quantidade de oxigênio. Beleza? Só para recordar vocês, para vocês não esquecerem. E aí, professor, como que vai ser essa atividade 2F? Vai ser o mesmo jeito da anterior, tá? Aqui o importante é, de novo, vamos retomar Lavoisier da aula passada. O que diz Lavoisier? A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. O que eu sei que é reagente? É que está à esquerda aqui da minha seta. Essas duas substâncias. O que são produtos? É as substâncias que estão à direita da minha seta. Vocês estão entendendo? Então, ó, se eu somar 100 mais 80, quanto que dá aí? 180. Muito bem. E se eu somar 120 com 60, dá quanto? 180. Ou seja,
eu tenho 180 do lado dos produtos e eu tenho 180 do lado dos reagentes. Então, isso está em acordo com a lei de Lavoisier. Beleza, crianças? Tá? E onde vai entrar Proust? Proust de novo. É a lei das proporções constantes. Tá bom? O que acontece? Se eu usar um determinado fator, ou multiplicativo, ou divisível, com divisão, eu vou fazer isso não apenas para uma substância. Eu vou fazer isso para todas as minhas substâncias aqui pertencentes desta reação química, tá? Então aqui, ó, um exemplo aqui, ó, experiência 1, é essa que está aqui em cima, ó, 100 gramas, 80 gramas, reagentes, 120 gramas, 60 gramas, produtos. Aí, para a experiência 1 para a experiência 2, os números são diferentes. Mas olha só, 100 virou 25. Que fator de divisão ou de multiplicação eu tenho aí, crianças? Pensem aí. Crianças, se o meu número diminuiu, eu tive um fator de divisão. E esse fator de divisão é o número 4. Por quê, professor? Porque 100 dividido por 4 vai dar 25. Confere aí depois, faça as continhas. Tá? 80 dividido por 4, vamos encontrar 20. Tá bom, crianças? Repetindo, esse fator pode ser tanto multiplicativo quanto divisivo, divisão. Tá? Então, aqui eu tenho o fator 4 de divisão. Se eu usei o fator 4 para os reagentes de divisão, qual que eu vou ter que usar obrigatoriamente para os produtos agora? Não tem como pensar. Vai ter que ser o fator, tá bom, 4 de divisão. Tá certo? Tá? Aqui, ó. Professor, não tem esse número aqui. Vocês vão descobrir. Mas olha só, tem o da água. 60 dividido por 4, 15. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Não tem outra escapatória. Aqui, ó, 120 vai ser dividido por 4. Tá? Ou seja, essa linha inteira, ela vai ser dividida por 4. Tá bom? Para eu manter a minha proporção constante. Lembra sempre lá da receita do bolo. Você tem que multiplicar por todos. Se você multiplicar por 2 a sua receita, todos os ingredientes têm que ser multiplicados por 2 para dar o bolo certo. Ou se você quiser diminuir a quantidade, se você quiser dividir por 2, você vai ter que dividir todos os seus ingredientes por 2. Tá bom? Então aqui, 120. Tá? Dividido por 4, eu vou obter 30 aqui. Aí vocês vão completar, vocês vão copiar essa tabela e completar ela aí no caderninho de vocês, crianças, tá? Professor, eu poderia... como que eu vou saber que eu fiz a minha proporção correta? Vamos usar Lavoisier aqui para saber. Olha aqui, ó. Voltando aqui para os reagentes, crianças. 25 mais 20, quanto que dá? 45. Muito bem. E aqui, crianças, ó, se você achou 30 aqui e tem o 15, 30 mais 15, quanto que dá? 45. Ou seja, isso é uma prova do que você fez a proporção correta aqui, tá? Porque quando eu somar os produtos e os reagentes, tem que continuar dando igual, tá bom? A lei de Lavoisier tem que continuar sendo respeitada. Tá bom, crianças? E o mesmo raciocínio que a gente fez aqui para a experiência 2, vocês vão fazer para as demais experiências. E o jeito de resolver o exercício é exatamente, estou pedindo as mesmas coisas do exercício anterior. Ó. Tá pedindo se está respeitando de acordo com a lei de Lavoisier, se a lei de Proust foi aplicada, né? Existe uma relação entre massa de metano e massa de água, você vai ver conforme você for completar a sua tabela. Está pedindo para calcular a razão. A razão, para quem não sabe, é a divisão de metano e oxigênio. Então, você vai pegar 100 dividido por 80, vai dar 1,25. Eu quero que vocês me calculem das outras experiências também, tá? E quantas vezes a massa de metano é maior
que o de gás oxigênio em cada experiência. Eu já calculei para a primeira, deu 1,25, tá aqui a resposta. Eu quero que vocês calculem para as demais experiências, tá? E depois de tudo isso feito, tá? Tudo feito no caderno, tá? Diga-se de passagem. Eu quero que vocês me enviem para este e-mail, tá? Com as duas tabelas e os itens A, B, C, D, E resolvidos dos dois exercícios das duas atividades. Beleza, crianças? Então vou ficando por aqui, tá? Boa semana, tchau, tchau, até a próxima!